Olá, você é bem-vindo a mais um de nossos programas. Como já sabe, nesse programa estamos tratando da série Histórias que Marcam. Você é bem-vindo a mais um Conexão Getsemane. Olá, seja bem-vindo a mais um programa e hoje temos o prazer de receber a doutora Ayla de Guadalupe. Tudo bem, doutora? Tudo bom. A senhora é neuropsicóloga especializada no estudo de tratamento da epilepsia. Exatamente. Me fala um pouquinho disso. Qual que é a formação da senhora? Eu sou graduada em psicologia pela Newton Paiva, tenho especialização em avaliação neuropsicológica pela USP de Ribeirão Preto, né, o CIREP, Centro de Cirurgia de Epilepsia de Ribeirão Preto. Tenho mestrado em neurofisiologia e epilepsia experimental, né, e fiz aí o curso de ressonância magnética funcional. Hoje em Belo Horizonte são vários cientistas realmente nessa área ou são poucos? São poucos cientistas, né, na área de neuropsicologia, né, porque assim, depende de uma formação muito estreita, né, além de ser profissional psicólogo, você tem que dedicar ao estudo da neurofisiologia, né, da neurologia, da neuroimagem, né. Entendi. Para quem não sabe, os leigos que estão assistindo, existe uma separação entre psicologia e medicina, né? Existe. Dá para você dar só um resumo do que é essa separação? Porque às vezes a pessoa fala assim, médico, psicólogo. Não é correto usar esse termo. Não, porque são duas formações distintas, né? A psicologia não é uma área da medicina, assim como a psiquiatria. Então, é uma ciência à parte, né? A psiquiatria também não é uma área da medicina. A psiquiatria é uma área da medicina. Ela é ao contrário da psicologia. Sim, do ponto de vista que o profissional psiquiatra, ele é um médico, né? Fez a formação acadêmica de medicina. E o profissional psicólogo não, ele fez a psicologia. Não é? Então, a ciência que tem em comum é o estudo da psique, né, então, da mente. Então, na verdade, desculpa estar interrompendo, a senhora faz um estudo da mente através de testes. No caso da psicologia geral né, que faz estudo da personalidade, tem os testes da personalidade, os testes psicotécnicos, né, para entrar em empresa, para tirar carteira, né, o psicotécnico do Detran. No caso da neuropsicologia, são testes direcionados especificamente para você ver e conhecer o funcionamento de áreas específicas do cérebro, né? Por exemplo, áreas de linguagem, áreas visuais, áreas do movimento do corpo, não é? Então, a neuropsicologia, ela tem testes específicos para estudar o funcionamento das diversas áreas do cérebro, né? É aí que tem o encontro de uma parte da medicina que é a neurologia. Então, o profissional psicólogo, ele tem que conhecer bastante de neurologia, né, para ele ser capaz de identificar as áreas funcionais e disfuncionais do cérebro, através dos testes, através de exame complementar que mostram o funcionamento de áreas específicas do cérebro, igual a ressonância magnética funcional, não é? Mas a psicologia não é uma área da medicina. E o profissional psicólogo, ele não é médico. Não é médico. Por que a senhora se enveredou pelo estudo da epilepsia? Por que a senhora quis se especializar nisso? Boa pergunta. Porque a epilepsia, ela é uma disfunção do cérebro, não é? E durante o meu mestrado em neurofisiologia e epilepsia experimental, eu estudei muito a epilepsia no cérebro dos ratinhos, né, lá no ICB da UFMG aqui em Belo Horizonte. E isso cresceu muito o meu interesse e o meu desejo pelo cérebro humano, né, de ver um cérebro humano vivo, ao vivo e a cores, né? E a neuropsicologia, numa equipe de neurocirurgia do Hospital Felício Roxo, me favoreceu isso. Então, o meu desejo, né, de enveredar por aí foi ver, não é, como que aquela patologia, com um impacto tão grande, social, econômico, até cultural, acontecia na vida das pessoas, né? Então eu me enveredei por aí por isso. A oportunidade que você está vendo aí, a doutora Ayla, que é uma oportunidade singular, é até uma honra para a gente agradece toda a produção do programa por ela ter disponibilizado esse tempo para estar aqui com a gente.
é pelo seguinte, existem vários preconceitos e mitos sobre a epilepsia. Então nós precisamos trazer à tona, tanto para a comunidade cristã, também com toda a comunidade que está em volta dela, em relação a alguns detalhes científicos disso. Por exemplo, doutor, este tratamento que a senhora se especializou, que parece que é o tratamento de apoio e preparação para a cirurgia, não é isso? Sim. Ele é difundido no Brasil ou ainda não? Por incrível que pareça, ainda não muito, não o suficiente, né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o Hospital Felício Roxo, a gente tem 15 anos que a gente trabalha, não é, com a cirurgia da epilepsia e os pacientes de difícil controle, né? E tem médicos que ainda hoje se surpreendem, né, ao saber que pela internet o paciente descobriu que tem cirurgia da epilepsia. Então, até para alguns profissionais neurologistas, isso ainda é novidade. Apesar de 15 anos. Apesar de 15 anos já existe, já ter feito. A gente já trabalha. Belo Horizonte, só o Felício Roxo está fazendo a cirurgia. O Hospital das Clínicas tem uma equipe preparada, mas eles estão fazendo numa escala bem menor, porque por motivos socioeconômicos do Brasil, a equipe teve que ser dissolvida, né? Mas o Hospital das Clínicas, eles também estavam fazendo. Estavam fazendo, né? Já que a senhora tocou no assunto com relação à dificuldade socioeconômica, a gente não pode deixar de perguntar. Essa cirurgia, ela é reconhecida pelo SUS e ela é coberta pelo SUS ou não? Sim, ela é reconhecida pelo SUS, ela é coberta financeiramente pelo SUS. Há 15 anos atrás, o Hospital Felício Roxo tentou o credenciamento junto ao SUS para que nós pudéssemos, né, estender esse tratamento à população, vamos dizer assim, mais carente, né, os usuários do SUS, mas por motivos políticos, não é? O hospital não conseguiu o credenciamento. Não conseguiu? Não, porque na época que a gente estava fazendo, né, toda a tramitação, tinha que preencher o critério de ser hospital-escola. E eles reconheciam como hospital-escola só os hospitais de universidades federais. Apesar do Felício Roxo ter várias residências, residência reconhecida pelo MEC, com bolsistas, no caso de residente em neurocirurgia, né? Entra 2 por ano, não é? Então, na época mesmo a gente viu que a questão era mais política do que social, né? Não é? Então, ela é coberta. Se a pessoa tem dúvida, ela pode procurar o Felício Roxo. A família, às vezes, está querendo saber, olha, como que eu faço? Eu tenho um paciente dentro de casa que tem problema com epilepsia e eu não sei onde procurar. O que ele faz? Quando o paciente chega para a gente nessa situação, a gente tem encaminhado para Ribeirão Preto, porque lá a equipe de lá é muito bem montada. Mesmo aqui de Belo Horizonte? Não, aqui de Belo Horizonte, é o que eu estou te dizendo, eu estou até um pouco desinformada para estar né, aventurando mais informações. Mas a equipe aqui foi dissolvida, não é? Por causa desses problemas aí de remuneração dos profissionais. Mas aqui também fez durante um tempo relativamente curto, mas temos profissionais preparados para isso, desde que as equipes sejam reconstituídas. Então, a senhora indica, procura a senhora, como que faz? Pode me procurar. Tem algum site que a senhora quer deixar para o público? Eu posso deixar o contato com o Felício Roxo. Pode. Né? Você tem um telefone? Sim. O telefone é 3514-7040, a nossa secretária chama Juliana Carla. Pode ligar no geral do hospital, que é o 3514-7000, que eles vão direcionar para o NATE, NATE, que é Núcleo Avançado de Tratamento das Epilepsias. E lá dentro eles vão redirecionar as informações para mim. Eu fico muitas horas no consultório com os pacientes, mas pode deixar recadinho que eu retorno, né? No caso de encaminhar para o Sistema Único de Saúde. Tá vendo, meu irmão? Se informe com relação a isso. Se você perdeu as informações, elas vão ser passadas através do nosso e-mail. E também você pode ver o programa depois no YouTube, pegar informações mais específicas, ouvir com mais paciência para estar assistindo. Agora, para fechar o bloco, doutora, a epilepsia, ela tem cura? Alguns casos a gente está conseguindo cura através da cirurgia, não é? Não é todo paciente que tem indicação para cirurgia, não é? Então 20% dos pacientes que têm epilepsia de difícil controle, né, eles são candidatos a uma investigação pré-operatória. E são várias etapas, né? Então, a gente interna o paciente numa unidade preparada para receber o paciente. Então, o Hospital Felício Roxo, a gente tem 3 leitos, onde a gente interna o paciente com toda a segurança, suspende a medicação do paciente,
põe os eletrodos, para averiguar para ver de onde vêm as descargas elétricas, faz avaliação neuropsicológica, que tem o objetivo de fazer uma varredura funcional em todas as áreas do cérebro para identificar as áreas disfuncionais. Mais importante na minha especialidade do que identificar uma área disfuncional, por exemplo, à esquerda, é saber se a mesma área correspondente do lado direito, se ela dá conta de compensar a função. Na hora da cirurgia. Exatamente. Não, no pós-operatório. No pós-operatório. Né? Doutora, foi um prazer ter recebido a senhora aqui. Muito obrigada. Para você que quer mais informações, tem os telefones para você estar entrando em contato com o pessoal do consultório, inclusive com relação a essa questão da cura, qual é o seu caso, porque ficou mistificado muito aí a questão de espiritualidade, até já se falou muito disso. É uma doença neurológica, não espiritual, gente. Não só espiritual, é uma doença neurológica. Então, tem uma série de coisas que você vai conseguir através dessas informações que nós estamos te disponibilizando hoje. Continue aí, até o próximo bloco do Conexão Getsemane. Olá, você é bem-vindo a mais um bloco de nosso programa. No primeiro bloco nós tivemos a doutora Ayla de Guadalupe, uma das maiores autoridades no estudo da epilepsia. Agora nós temos uma das suas pacientes, também irmã em Cristo, Denise. Tudo bem, Denise? Tudo bem, é. Seja bem-vinda ao nosso programa. É com o maior prazer que eu faço isso, porque depois de tratada, de ter feito a cirurgia, que foi a retirada do hipocampo do lado direito, eu pedi a Deus para ser instrumento do tratamento da epilepsia, porque existe um preconceito muito grande sobre a epilepsia. Antigamente, as pessoas eram jogadas na fogueira viva, porque era demônio. Era considerado demônio. Era considerado demônio. Isso é mito, isso não é verdade. Tanto é que eu operei e estou aqui. Isso. E para você, irmão, que às vezes fica pensando que informação não vale a pena, observe o que você aprendeu no primeiro bloco. Se você perdeu, olha no YouTube. E agora com a Denise. Antigamente as pessoas eram jogadas na fogueira, porque eram consideradas endemoniadas. Endemoniadas. E na verdade elas eram doentes. Doentes. Precisavam da oração e também do estudo científico. Justamente. Irmã, quando que a senhora foi diagnosticada com essa doença? Olha, aos 3 anos de idade eu tive um sarampo muito forte, que fui levada ao hospital por causa da febre muito alta e me gerou crises epiléticas, a febre. E me gerando essas crises epiléticas, os médicos não tinham o que fazer, eles não conseguiam parar a crise e nem diminuir a febre. Com isso, eles me passaram Iepelim Cardenal com 3 anos de idade e falaram com a minha mãe, olha, tudo que a medicina podia fazer foi feito. Pela sua filha já foi feito. Agora é só Deus. Obrigado, médicos. Entregaram na mão certa. E o melhor só Deus. Médico o médico dos médicos, não tem outro. Agora, a primeira crise foi com quantos anos? 3 anos de idade. 3 aninhos já teve a primeira crise? Foi as sequelas do sarampo. A sequela do Porque sarampo. a febre, qualquer febre muito forte, pode gerar crises convulsivas. Sim. A doença, a senhora como paciente vai saber responder isso, a gente já perguntou uma pergunta paralela a essa para a doutora. E agora perguntando para a senhora como paciente. A doença é reconhecida pelo SUS? Olha, é reconhecida... A senhora recebe, enfim, a senhora recebe apoio do SUS? Nada, vezes nada. Olha bem, no SUS o que acontece? A gente faz o seguinte, você marca um neurologista, porque lá não tem neurofisiologista. Você marca um neurologista, o neurologista te dá um remédio XY, tá bom. Aí você continua tendo crise, aí você marca o neurologista, não sai para o mesmo, sai um outro qualquer. Já perde a linha do raciocínio. Porque vai sair aquele que está no programa do dia que você vai marcar. Então aí aquele muda seu remédio. Então você fica sendo um ratinho de laboratório humano. Isso não está certo. Então não existe, ela é reconhecida pelo SUS, mas não existe um acompanhamento direto específico com o médico único, não. É com o médico que estiver naquele dia. Não é tratamento específico para um médico só. E o paciente epilético, ele pode ser encostado? De jeito nenhum. Não pode? Aqui em Minas Gerais, não.
porque não é considerado doença. Veja bem. E se a família não tiver condições de cuidar, como mas que faz? espera aí que você vai entender direitinho. A epilepsia não é considerada doença porque existem remédios que podem controlar as crises. Mas engraçado, eu tirei parte do cérebro para poder diminuir não ter crises. Olha, não é doença? Como assim? Gente, eu tive que tirar parte do cérebro, isso não é uma doença, não? Por que eu não posso aposentar? Existe uma certa disparidade de informações, né? Não é doença, mas tem que operar. Agora, a cirurgia, conforme a doutora falou, é uma coisa que vem de 15 anos para cá. Não existia cirurgia antes. Não existia. E a cirurgia, ela é quase que 100% de cura. Porque é muito importante falar o seguinte, a cirurgia não é para, é para o tratamento da epilepsia de difícil controle. Isso é muito importante. Porque a pessoa, às vezes, faz a cirurgia, para de tomar remédio. Errado. Você que tem a epilepsia de difícil controle, você toma remédio e o remédio não controla as crises. Após a cirurgia, você toma remédio e as crises são controladas. Aí que está a diferença. E vai diminuindo a quantidade de medicamentos até poder chegar a ficar sem nenhum. E a medicação é cara, né? Atualmente, o remédio que eu estou tomando fica em R$1.000 por mês. Agora ela vai contar uma coisinha para você entender o que é a igreja organismo e o que é a igreja organização. O governo não ajudou a irmã Denise. E onde que a senhora conseguiu ajuda para comprar o remédio, irmã Denise? Olha, porque as ovelhas precisam ouvir isso. Eu fui à Secretaria de Saúde, entrei com um processo no Estado. Eu vou ter direito ao remédio, mas isso leva tempo. Isso não é uma coisa que você entra hoje e recebe amanhã. Aí trouxe toda a documentação para a igreja, mostrei que eu estava tentando conforme a lei, porque eu não considero que é a obrigação da igreja. A igreja me dá meu remédio. Sim. O seu dízimo que você coloca ali ajuda a eu não ter crises. Então, você entendeu, irmão? Então, isso é muito importante. Esse dízimo, ele vale para muitas coisas, é direcionado em várias áreas. Então, meu irmão, Denise, fica para você aí, para você raciocinar a diferença. Igreja, organismo, é a igreja corpo. É a igreja que se preocupa com a ovelha. Como o pastor Jorge Linhares sempre fala, o seu dízimo, ele tem uma função, não só administrativa e questão estrutural da igreja, mas de salvar vidas. Porque além de curar crises, que você imagina crises, ela pode estar salvando a vida de pessoas que estão doentes. Continue aí com a gente, até o próximo bloco, nessa conversa super interessante e com várias informações do Conexão Getsemane. Lodeba, terra de tristeza e dor, Lodeba. Eu nunca mais quero voltar pra Lodeba. Este é o endereço apagado da minha vida. Lodeba, Lodeba, terra de humilhação, Lodeba. Eu nunca mais quero voltar pra Lodeba. Este é o endereço apagado da minha vida. Agora mudei pra casa do rei, pra mesa do rei. Este é o endereço novo pra você me achar. Lodebar agora é casa abandonada, com uma placa escrita: mudei pra casa do rei, pra mesa do rei. Este é o endereço novo pra você me achar. Lodebar agora é casa abandonada, com uma placa escrita: mudei. Lode, 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 Lodeba. Nunca mais, nunca mais
lode, 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 lodeba. Nunca mais eu quero ouvir você cantar. Lode, 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 lodeba. Nunca mais, nunca mais. Lode, 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 lodeba. Nunca mais. Agora mudei. Eu passei muito tempo em Lodebar. Lodebar? Agora eu tô comendo, tô bebendo, tô morando, tô vestindo, sabe aonde? Eu vou te contar. Na casa do rei, pra mesa do rei. Lodebar? Nunca mais eu quero voltar. Olá, você é bem-vindo a mais um bloco do nosso programa. Hoje nós estamos na série Histórias que Marcam, contando a história da irmã Denise, que é paciente da doença epilepsia, não é isso? Justo. E nesse caso da história, no primeiro bloco do programa, nós contamos também sobre a médica, entrevistamos a médica dela. Se você perdeu, se sintonize, olhe no YouTube, que você vai encontrar essa entrevista que tem várias informações sobre a doença. Irmã Denise, você falou no bloco anterior com relação à ajuda da igreja. Olha, E antes da senhora responder, a senhora falou também com relação à ajuda no exame, porque existe um exame que é feito. A igreja também ajudou a senhora no exame. Olha, esse exame que a doutora Ayla faz, ele não é reconhecido por plano de saúde. Então ele não é pago por plano de saúde nenhum. Reconhecido Pelo SUS. Pelo SUS. Esse exame, ele é particular. E a igreja que foi lá e te socorreu no momento. E para fazer a cirurgia, você tem que fazer esse exame. E quem te socorreu nesse A momento? igreja que pagou o exame para mim, glória a Deus, aleluia. Pastor Jorge é meu paizão, eu falo sempre isso. Pastor Kleber, toda a equipe, Pastor Daniel. Gente, é muito importante frisar. A gente não pode ter revolta, a gente tem que assumir o que é. Eu tenho a doença, eu luto pela doença, eu criei um site para ajudar. O site a senhora vai falar depois. Espera aí que eu vou colocar mais uma pergunta para depois a gente entrar. Porque tem uma ordem para o pessoal entender em casa e tentar se localizar. Mas, irmã, quais são as características da doença? A doença, a pessoa tem impulsos elétricos e ela começa a ter a crise, né? Aí ela cai no chão. Tem alguns mitos. Por exemplo, fala com o pessoal que você falou comigo nos bastidores. É necessário desenrolar a língua do paciente? Olha, você jamais coloque a mão na boca do paciente ou tente desenrolar a língua, pois a epilepsia, ela tem 3 tempos. O primeiro tempo é aquela seguida da convulsão, epilepsia seguida de convulsão, quando a pessoa cai e se debate. O segundo tempo é o tempo que é o tempo do relaxamento. Tudo que está dentro do organismo é jogado para fora. E o terceiro tempo é o sono profundo. No primeiro tempo, quando todos os músculos se contraem, a língua é um músculo. Então, ela também vai contrair. Você não tem que mexer na língua. Porque se você deixar a pessoa de cabeça para o alto, o que vai acontecer? Ela vai sufocar com a saliva. Porque é produzido um maior número de saliva. A senhora também falou com relação à cirurgia. Como que foi a cirurgia da senhora? A minha cirurgia... Conta o que é essa cirurgia, porque a gente falou muito da cirurgia, mas não falou o que é. A minha cirurgia levou 9 de forma horas. Reduzida, tá, irmã? E abriu o lado direito, abre o couro cabeludo, serra, e tirei o hipocampo. O hipocampo era onde tinha aquele foco mais forte da crise. Porque você pode ter crise em várias áreas do cérebro, ou então é apenas uma área do cérebro. Então eu tinha em outras áreas, mas o foco era no hipocampo. Aí, resumindo, eles tiram essa parte? Tiram o hipocampo, desde que o outro hipocampo trabalhe por esse. Trabalhe por esse. Essa é a função da doutora Ayla. Para ver se a pessoa tem capacidade de sucumbir de tirar e a o necessidade outro do outro pedaço que está faltando. Uhum.
Minha irmã, você começou a contar, eu te interrompi, você criou um site. Qual que é o site? Faça o endereço para o pessoal que está assistindo. Olha, o meu site é Epilepsia Sem Preconceito. Tudo letra minúscula e tudo junto. Eu não criei este site para aparecer ou para querer me mostrar. Não. Ele não tem fins econômicos. Ele é único e exclusivamente para poder direcionar as pessoas que têm crise epilética. Porque são muitos os tipos, porque não é epilepsia, é epilepsias. Sim. Porque dependendo da área do cérebro que você tem a crise, vai vindo aquele comando na área do cérebro. Comandou a perna, a crise vai ser a perna. Comandou os olhos, vai ser a área da visão. Então, dependendo da onde é a crise, você tem movimentos repetitivos involuntários. Sim. É um tipo de crise. E aí ela é curada através dessa cirurgia. Você tem que ver se a pessoa precisa. E no site ele vai conseguir essas informações? No site temos vários vídeos com a doutora Andréia Julião, que é a minha médica, que eu faço controle dos medicamentos, que a doutora Ayla é a neuropsicóloga e neurocientista. Sim. E tem os outros médicos, né? Porque é uma equipe médica. Entendi. Então, quando você chega ali, você não é analisado por uma pessoa. Você passa por um psicólogo, por um psiquiatra. Então, é procurar a senhora através do site. Repete o site pra gente. Epilepsia Sem Preconceito. Epilepsia Sem Preconceito. Não deixe de gravar esse site aí no seu link de endereço. Irmã, como sempre, nós terminamos nosso bloco com uma palavra de Deus. No segundo bloco, nós ouvimos a música do Clóvis. Hoje nós temos o Clóvis como cantor. E agora também, no terceiro bloco, ele também vai cantar uma música logo depois dessa palavra. A palavra de hoje, ela se encontra em Salmo 31, versículo 9 e versículo 14. Vamos ler. Misericórdia, Senhor, estou em desespero. A tristeza me consome. A vista, o vigor e o apetite. E agora no versículo 14, mas eu confio em Ti, Senhor, e digo, Tu és meu Deus. Davi, quando escreveu esse salmo, ele estava passando por um problema de crise, um problema de doença, um problema de ansiedade, de angústia. Talvez a sua angústia não é um paciente dentro de casa com epilepsia, talvez não é um doente, talvez não é uma crise financeira, talvez é uma angústia familiar. Como a irmã Denise falou, tantos problemas ela passou e teve um Deus maior que respondeu às angústias com a misericórdia. Deus pode, através da sua misericórdia, trazer a solução para o seu problema. Porque qualquer problema que aconteça, não é, irmã Denise? Passa, mas a misericórdia de Deus não passa, meu irmão. Reflita sobre isso. E para finalizar, Denise, eu sou Getsemane, e você? Eu sou Getsemane. Deus te abençoe. Eu sou de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, e até o nosso próximo programa Conexão Getsemane. Menina, vai ver o que Deus vai fazer por você. Menina, vai ver o que Deus vai fazer por você. Ele vai te abençoar 7 vezes mais. Ele vai te abençoar 7 vezes mais. O inimigo vai ver o que Deus vai fazer por você. O inimigo vai ver o que Deus vai fazer por você. Ele vai te abençoar 7 vezes mais. Ele vai te abençoar 7 vezes mais. Disseram pra você que não vai conseguir, que o seu estado de dor nunca vai ter um fim. Mas Deus que lá dá glória, Ele muda a sua história e disse, filho, você vai conseguir. Menina, vai ver o que Deus vai fazer por você. Menina, vai ver o que Deus vai fazer por você. Ele vai te abençoar 7 vezes mais. Ele vai te abençoar 7 vezes mais. Abençoar a sua casa 7 vezes mais. Abençoar sua família 7 vezes mais. Abençoar a sua empresa
7 vezes mais, 7 vezes mais, vai te abençoar. 7 vezes mais, vai te abençoar. Menina, vai ver o que Deus vai fazer por você. O seu vizinho vai ver o que Deus vai fazer por você. O invejoso vai ver o que Deus vai fazer por você. Ele vai te abençoar 7 vezes mais. Ele vai te abençoar 7 vezes mais. 7 vezes mais, comigo! Vai te abençoar, eu vim aqui pra te dizer, Deus vai te abençoar 7 vezes mais, 7 vezes mais, vai te abençoar, que 7 vezes mais, Deus já te abençoou. Eita glória!